O meu convidado, o professor Eduardo Paz Ferreira, que vai lançar na quarta-feira este livro que tenho aqui na mão, ainda não li, Os Anos Trump, O Mundo em Transe, acabadinho de chegar. Professor, estou curioso para ver, adivinhamos que são anos muito complicados da nossa história. Assistimos ontem na Turquia a mais um sinal preocupante. Numa votação, escolhemos um regime que é muito pouco democrático, e acho que estou a ser simpático. Nos Estados Unidos, escolhemos Donald Trump, que já não quer os juízes a falar de imigrantes e não quer tantos contrapoderes de uma democracia tão pujante como a americana. O que é que está a acontecer? É verdade, enfim, boa noite, antes de mais, e obrigado por esta conversa, que é sempre um grande prazer. Bom, pronto, as eleições da Turquia não foram propriamente uma grande surpresa, tudo indicava que íamos por ali, mas são mais um fator de sedimentação daquilo que agora chamamos os regimes iliberais, que estão aos poucos a tomar conta da Europa e que encontram do outro lado do oceano o presidente Trump, que tem desenvolvido um conjunto de práticas que põem verdadeiramente em causa o Estado de Direito e toda a tradição constitucional norte-americana. Eu diria que os Founding Fathers, os pais fundadores da América, devem dar voltas no túmulo quando assistem às coisas que Trump faz e que diz. Extraordinariamente, acho que a técnica que ele desenvolveu e que muita gente pensa que é uma questão de desequilíbrio, de qualquer coisa menos normal, é extremamente eficiente no sentido de confundir as pessoas. E de cativar até. Trump tem um eleitorado. Exatamente, tem. É impressionante que com o conjunto de coisas tão más que ele tem feito, não há uma erosão significativa, pelo contrário do eleitorado. Mas na nossa leitura, a questão dos migrantes, a questão dos ilegais nos Estados Unidos. Por exemplo, e a questão terrível da separação das crianças, que é o exemplo. Mas tudo isso são provas da enorme crueldade de Trump. Trump é um homem cruel e que joga na política com a crueldade e com a humilhação. E é estranho, porque nós pensaríamos que o que compensava na política era ser como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ser simpático, tirar selfies e tal. Também tem a sua popularidade. Percebemos que os extremos têm popularidade. Não é curioso, mas também é possível criar esta imagem de um homem forte que responsabiliza aqueles que nos fazem mal, mesmo que os desgraçados não tenham feito mal a ninguém, mas criar bodes expiatórios que lhe permitem levar para frente as coisas mais loucas. E repare, por exemplo, ele teve uma votação muito significativa de uma classe pobre, digamos, que está a ser sucessivamente prejudicada por medidas dele. A última agora foi a redução drástica dos subsídios aos pobres, justamente dos selos para pobres, que são muito o eleitorado dele. Porque o mundo anda muito confundido. No fundo, os ricos votam mais à esquerda hoje em dia do que os pobres. Isso quer dizer o quê? Estamos a perder a ideologia, a noção desta democracia purista. Acho que já não existe ideologia propriamente. Eu sempre embirrei muito com essa ideia do fim das ideologias. O que está a passar é, no entanto, muito mais grave. É que não são ideologias, são regimes que são postos globalmente em questão. Isto é, nós temos um processo de evolução civilizacional que, apesar de tudo, de uma forma muito lenta, com avanços e recuos, tem sido no sentido de um progresso. Isso é inquestionável. Com democracia. Mas agora, como ser a China com um crescimento económico sem ter uma democracia. Agora, começamos a ter estes aspectos todos negativos, não é? As democracias que já não querem ser democracias. E voltam para isso? E voltam, não é? E as não-democracias que conseguem resultados económicos sedutores e, obviamente, repare, por exemplo, a ideia do Trump da guerra comercial com a China e com os Estados Unidos e tal, é uma coisa de uma falta de visão total e de toda a atuação dele na política externa é de o fazer perder, de fazer os Estados Unidos perderem o papel que tiveram desde o grande presidente Roosevelt, não é? Também houve muito maus presidentes antes de Trump, mas realmente se me perguntar qual foi o pior, é este. E é o do presente. Este seu livro, o título diz tudo? Temos mais surpresas lá dentro?
Temos muitas coisas, enfim, temos muito essa descrição, como é que ele chega ao poder, quais são as forças que explicam que ele bata 17 candidatos republicanos e depois a Hillary Clinton, que obviamente era uma péssima candidata e que merecia perder, realmente, foi por isso. Os americanos... em grande medida. E, portanto, para um lado isso, depois a forma como foi evoluindo, eu diria, nada do que se está a passar é uma surpresa. Em grande medida era o programa eleitoral dele. Mas ainda houve uma fase de alguma moderação. O governo era um governo muito desequilibrado, mas com algumas pessoas que eram, apesar de tudo, moderadas e que têm estado a ser sistematicamente afastadas. O último que anda por lá é o secretário da Defesa, Jim Mattis, que mesmo assim era considerado o monge da guerra por Barack Obama, mas que é a única pessoa equilibrada, eu diria, na sala hoje em dia. Tudo o resto, o Pompeo, toda esta gente, o Bolton, todas estas últimas entradas para a administração dele, são catastróficas. E depois no livro procuro também um pouco dar a ideia das forças que estão a montar a resistência a Trump. Os desportistas, como sabe tão bem. Aliás, o livro tem como epígrafe um texto do grande treinador Greg Popovich, que para quem acompanha menos o basquetebol é a grande figura de referência e tal, que diz qualquer coisa do género. Por vezes parece que fomos invadidos por alguém de outro planeta que nos fez submergir todos os nossos valores. É tão estranho este mundo. Bom, e conta um pouco o que tem sido a reação dos desportistas, o que tem sido a reação de muitas associações, de muita a reação dos estudantes, alvo daqueles massacres nas escolas. Manifestações únicas contra as armas. Enormes. Que é um tema mais ou menos tabu nos Estados Unidos. Tabu, transversal, com financiamentos a congressistas dos dois partidos, embora nitidamente mais aos republicanos que aos democratas. Mas, digamos, tudo isso dá a ideia de uma América profunda, como ela própria gosta de se intitular, que aos poucos esmagou a América liberal, que cometeu, é certo, erros. Houve um certo elitismo exagerado, houve uma ligação excessiva do Partido Democrata aos meios financeiros, a história da Hillary Clinton aparecer como a senhora das conferências que faz na Goldman Sachs por $250 mil ou coisa assim. Ouvi dizer que o Barack Obama no aeroporto levou 500 mil, de maneira que vejo que ser democrata é o caminho para o sucesso. Que é, aliás, um dos dramas da esquerda em todo o mundo, foi ter-se deixado seduzir muito por esse tipo exemplos na Grécia, também aqui ao lado em Espanha, com vários casos. Professor, obrigado por ter vindo. Muito Estou curioso para ler. O livro é lançado na quarta-feira, será em Lisboa. Tem uns atestados de algumas pessoas que estimo muito, a Lídia Jorge, os jornalianos, enfim, muita gente que teve a bondade de ler o livro e que, enfim, não nos gostou, o que foi bom. O que seria estranho também, não gostar. Obrigado por ter vindo a este Jornal 2.